Boa tarde. Boa tarde a todos. Às 14 horas e 7 minutos, dia 4 de junho do ano 2019, declaro aberta a 43ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e não submeto à apreciação da Corte a ata da sessão anterior. Está ainda alguns detalhes sendo concluída. Amanhã, na sessão de amanhã, submeterei as duas. Então, expediente algum? Não há, senhor presidente. Comunicação, indicações e propostas. Não tenho nenhuma. Desembargador Cornélio Alves. Também não. Doutor Também Francisco Glauber. Também Doutor não. José Dantas de Paiva. Doutor Ricardo. Doutor Vladimir. Senhor presidente, tenho sim. Na sessão de quinta-feira estão pautados para julgamento diversos processos que têm a mesma causa de pedir remota, pelo menos, eu imagino, e que o doutor José Dantas de Paiva tomou por decisão julgá-los em bloco. Eu quero comunicar que tenho suspeição em dois deles. É a representação 0601-458-12, o representado é José Dias de Souza Martins, e a representação 0601-378-48, o representado é George Montenegro Soares. Como serão julgados em bloco, então eu não funcionarei no julgamento de nenhum dos 18 processos pautados. Perfeito. Então, vai ser na quinta-feira. Está pautado já. Então, é anotado suspeição, não é isso, doutor Vladimir? Eu também, já houve a publicação da pauta, eu registro o meu impedimento e um dos representados é meu tio, então eu registro o impedimento e a impossibilidade de participar. Senhor presidente, eu sei que minha oportunidade já passou, não, mas de modo algum também. como se trata de matéria de ordem pública, Exato. portanto insuscetível de preclusão, e tanto mais porque é arguída de ofício pelo órgão judicante, eu tenho a mesma situação em relação a um dos, que foi colega de escola, de colégio, uma pessoa que comigo conviveu e que, portanto, teve um grau de aproximação significativo, no caso o deputado Galeno, e eu já havia me afirmado suspeito por ocasião dessa representação na época da propaganda eleitoral, e como a demanda é uma continuidade desse primeiro processo, eu mantenho minha afirmação de suspeição. Perfeito. Também anotado. Doutora Adriana. Igualmente, também. senhor presidente, desde a época da propaganda, em novembro, eu então afirmei suspeição nos processos que envolviam os representados Galeno Torquato, Jacó Jacome e também Gustavo Fernandes, os três em razão de notório parentesco. Perfeito. E já também anunciada a suspeição do juiz suplente Fernando Jales, não é isso? Sim. Então, já informou a suspeição e a convocação da doutora Érica e do desembargador Gilson. E aí teremos aí sim o julgamento presidido pelo desembargador Cornélio, complementado o quórum com a presença do desembargador Gilson e da doutora Érica, que já confirmaram presença na quinta-feira. Quinta-feira de 8 horas? 8 horas da manhã. Quinta-feira, 8 horas da manhã. Não é isso, doutor Zé Dantas? Exatamente, senhor Então, presidente. perfeito. Doutora Adriana, mais alguma comunicação? Sem proposições, nem comunicações, senhor presidente. Doutora Cibele. Sem comunicações. Obrigado. Então, iniciemos os julgamentos. O primeiro deles é embargo de declaração na ação de investigação judicial eleitoral número 601-477, dicho 18, ano 2018. O relator, desembargador Cornélio Alves, investigante, diretório regional do PTB, advogado doutor Cristiano Barros, investigado Ubaldo Fernandes da Silva, advogado doutor Sanderson Liênio da Silva. Está em mesa, desembargador Cornélio? Está em mesa. Trata-se de embargo de declaração posto por Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, em face de acórdão desta Corte, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral por si proposta em desfavor de Ubaldo Fernandes da Silva, por suposto abuso de poder nas eleições de 2018.
A emenda respectiva foi consignada em seguinte termo. Está transcrita no voto. Em síntese, o embargante alega que o acordo não teria enfrentado todos os argumentos do processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada, restando eivado de omissão. Para tanto, aduz que não foram apreciadas as seguintes questões. 1. Se a participação de locutor na alegada caminhada, animando o evento e conclamando todos a votarem em Douglas, e em seguida mencionando o número de candidatura do investigado, se seria suficiente para eivar de legalidade do evento e ou configuraria abuso de poder econômico. 2. Se o paredão Pantera, utilizado na caminhada, é verdadeira e única atração de diversas festividades no estado I. Assim, seria semelhada à atração artística, eivando de ilegalidade o evento e ou configurando abuso do poder econômico. 3. Se o pronunciamento do investigado, ainda que breve, ao pedir expressamente votos aos eleitores, se é capaz de eivar de ilegalidade o evento e ou configuraria abuso do poder econômico. Afinal, requer o provimento dos aclaratórios para que sejam supridas as omissões apontadas, contra razões constantes nos autos. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Olha, o voto está disponibilizado, eu aprecio todas essas 3 alegações, né, que o recorrente faz, e não encontro omissão em nenhuma delas e estou rejeitando os embargos de declaração. Como destacado pelo relator, o voto está disponibilizado. Dr. Francisco Glauber. Com o relator. Dr. José Dantas. Com o relator, senhor presidente. Dr. Ricardo. Com o relator. Dr. Vladimir. Senhor presidente, não há nenhuma matéria a ser integrada no acordo e eu acompanho o relator pela rejeição. Doutora Adriana. Com o relator, senhor presidente. E aqui, neste caso, precisa do quórum completo. Eu também, não enxergando omissão, obscuridade ou contradição, acompanho integralmente o voto do relator. Senhor presidente, eu vou precisar me ausentar. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Pois não, desembargador Cornélio. Vontade. Na sequência, prestação de contas número 601.548, disto 20, ano 2018, o relator Dr. Francisco Glauber Pessoa Alves, requerentes Cristina Gomes de Aguiar e outro, o advogado Dr. Alisson Taveira Rocha Leal. Está em mesa, Dr. Glauber? Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. A parte já foi referida a Vossa Excelência, a prestação de contas referente à movimentação de recursos na campanha de 2018. A comissão apontou o parecer pela conclusivo pela aprovação das contas, e o Ministério Público, em consonância com isso, também opinou pela aprovação das contas. É o breve relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, há uma única questão aqui que diz respeito à doação em recursos estimáveis em dinheiro por pessoa física, a campanha, com relação à doação pro bono do serviço de advocacia do advogado Alisson Taveira Rocha Leal. Eu estou consignando aqui que, se isso for infração ao Código de Ética, porque em tese infringiria o artigo 30, parágrafo 3º do Código de Ética, isso é algo a ser aferido na esfera própria do órgão de classe, não é motivo para rejeição das contas, e no mais está tudo dentro dos conformes. Eu estou votando pela aprovação das contas dessa candidata Cristina Gomes de Aguiar. Dr. José Dantas. Dr. Ricardo. Dr. Vladimir. Com o relator, senhor presidente. Doutora Adriana. Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Terceiro, prestação de contas número 601.589, distrito 84, ano 2018. O relator, Dr. José Dantas de Paiva, requerente Vanessa de Medeiros Mariano e outro. Não há advogado aqui cadastrado. Processo em mesa, Dr. José Dantas. O processo está em mesa e, já como ensaio para quinta-feira, eu trouxe esses 3 processos em bloco. Certo. E eu aproveito para identificá-los. O primeiro é esse que Vossa Excelência identificou. O segundo é a 01.149 de 88. Que é o quinto aqui. Que é o quinto.
o requerente é Joselito Lima de Oliveira, sem advogado. E o terceiro é as contas de Erivan Alves Farias, cujo número do processo é 0601562, dígito 4 de 2018. Perfeito. Então, como são processos idênticos, tanto no relatório quanto nas conclusões, na parte dispositiva, o relatório de um e a decisão da outra servirá para todos. Então, o primeiro processo é o de Vanessa de Medeiros Mariano. Trata-se de processo instaurado neste Tribunal Regional Eleitoral em decorrência da inobservância do dever de prestar contas por Vanessa de Medeiros Mariano, candidata ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018, nos termos do que determina a Lei 9.504/97 e da Resolução número 23.553/2007 do TSE. A Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, com amparo no relatório extraído do sistema SPCE Weber, informou acerca da inexistência de contas bancárias abertas em nome da candidata, bem como certificou a ausência de repasses de recursos provenientes dos fundos ou de fundos públicos destinados ao financiamento da sua campanha eleitoral e a inexistência de indícios de recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas. Apesar de ter sido efetivadas tentativas de citação pessoal e também eletrônica, para se pronunciar sobre a omissão quanto ao dever de prestar contas, a candidata, no caso, manteve-se inerte e silente. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, com a aplicação da penalidade prevista no artigo 83, inciso 1, da Resolução número 23.553/2017, e é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Esse relatório ele se aproveita aos demais também? Nos demais processos. Perfeito. A situação é idêntica. Tanto houve tentativa de citação pessoal, não obtendo êxito, nós fizemos via eletrônica, também Perfeito. sem resposta. Então, quanto ao voto, nas eleições de 2018, além das prescrições incertas na Lei 9.504/97, as prestações de contas ficam submetidas às regras previstas na resolução do TSE, número 23.553/2017, que estabeleceu em seu artigo 52 a obrigação de todos os candidatos prestarem contas à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições. E no seu parágrafo 6º do mesmo artigo 52 da citada resolução, findo os prazos estabelecidos sem que as contas tenham sido prestadas, o candidato omisso deve ser citado para se manifestar, devendo as contas ser julgadas como não prestadas na hipótese de permanecer a omissão. O artigo 77 da resolução, por seu turno, dispõe que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo pela não prestação quando o candidato, mesmo depois de citado, permanecer omisso. E eu trago aqui as prescrições do artigo 77, inciso 4º, nesse sentido. E continuando com o voto, também cito o artigo 83 da mesma lei, especialmente no que diz respeito ao inciso 1, quanto à sanção aplicada ao candidato omisso. E diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, declaro não prestadas as contas de Vanessa de Medeiros Mariano, candidata ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018, com a incidência do impedimento previsto no artigo 83, inciso 1, da resolução do TSE, número 23.553, de 2017, e é como voto, senhor presidente. E esse mesmo voto serve para Erivan Alves Farias, no processo 1562, e também para Joselito Lima de Oliveira, no processo 1149/88. Perfeito. Doutor Ricardo, como vota Vossa Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Vladimir Capistrano. Com o relator, senhor presidente. Doutora Adriana. Com o relator, senhor presidente. Doutor Francisco Glauber. Com o relator, senhor presidente. Processos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator.
seguinte é o recurso eleitoral número 138, dígito 52, o ano 2016. A origem é 62ª Zona Eleitoral, Poço Branco. Relatora, doutora Adriana Magalhães. Recorrente, José Maurício de Menezes Filho. Advogado, doutor Felipe Cortez. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Coligação Poço Branco decidiu mudar. Advogado, doutor José Alexandre Sobrinho. Está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, senhor Vossa presidente. Excelência tem a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Maurício de Menezes Filho em face da sentença do excelentíssimo juiz da 62ª Zona Eleitoral, por meio da qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de investigação judicial eleitoral ofertada pela coligação Poço Branco decidiu mudar, e em representação por pesquisa irregular ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, as quais tramitaram e foram julgadas em conjunto. Em sua sentença, o eminente magistrado afastou a imputação de uso de propaganda ofensiva, mas reconheceu configurada divulgação de pesquisa eleitoral irregular por parte do ora recorrente e, em consequência, aplicou-lhe multa no valor de 50 mil FIR. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, primeiro, não divulgou pesquisa alguma, não tendo havido veiculação de forma pública e indiscriminada do suscitado comentário feito entre seus amigos e seguidores na página do Facebook. Segundo, fazer menção a números, tendências e enquetes entre seus amigos na sua página de Facebook está longe de ser a divulgação de pesquisa não registrada, conforme previsto no artigo 17 da Resolução 23453 do TSE. Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar a condenação em multa pela divulgação de pesquisa não registrada, ou, alternativamente, pela redução da multa arbitrada, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não houve recurso do Ministério Público ou da coligação recorrida, devidamente intimada, a coligação também não apresentou contrarrazões. Com vista dos autos, a promotoria eleitoral, com atuação perante a 62ª Zona Eleitoral na condição de recorrida, ofertou contrarrazões e, em síntese, aduziu que, ao contrário do que afirma o recorrente, a hipótese não se cuidou de mero comentário restrito a pequeno número de amigos e seguidores no Facebook, mas de postagem em plena campanha eleitoral, contendo expressamente a palavra pesquisa, com o uso de dados em forma de percentual e com o nome dos candidatos. Para o parquê, tais elementos tinham o condão de confundir os eleitores por se tratar de levantamento de opinião com precisão numérica. Ademais, o perfil do recorrente, à época prefeito de Poço Branco, possuía alcance bastante abrangente, onde as notícias referentes ao município eram postadas. Por fim, pugnou pelo não provimento do recurso. Instada-se manifestada, outra Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhece e desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? A matéria objeto do presente recurso e devolvida à apreciação desta Corte Regional consiste na impugnação de suposta pesquisa de opinião, publicado pelo ora recorrente, à época prefeito do município de Poço Branco, por meio da rede social Facebook, utilizando-se do seu perfil pessoal em favor de candidato ao pleito municipal que contava com seu apoio político. Nesse passo, a sentença ora recorrida reconheceu tão somente a divulgação de pesquisa eleitoral irregular por parte do recorrido, aplicando-lhe a sanção pecuniária prevista no artigo 33 da Lei 9.504 de 1997, ao mesmo tempo que julgou improcedentes todos os demais pedidos contidos na exordial. Em face dessa condenação em multa é que se insurge o recorrente. Sobre o assunto, eu transcrevo, então, as prescrições do artigo 33 da Lei das Eleições e sigo no meu voto. Analisando o conjunto fático probatório constante dos autos, não há como se acolher as razões recursais, segundo as quais o recorrente estaria sendo punido em razão de mero comentário feito apenas entre amigos na página do Facebook, e que fazer menção a números e tendências e enquetes entre seus amigos e seguidores está longe de ser a divulgação de pesquisa não registrada. Com efeito, averiguando os elementos que compunham a publicação em exame, é forçoso reconhecer nela a presença de elementos que se assemelham a uma típica pesquisa eleitoral, quais sejam o título pesquisa, a pergunta quem o senhor ou senhora acha que vai ganhar a eleição e, terceiro, o nome dos candidatos disputando o cargo de prefeito do município, acompanhados de gráfico
contendo resultados em números percentuais e respostas dadas. Observe-se que não se trata de simples comentário lançado pelo recorrente, como ele quer fazer acreditar em suas razões recursais, mas sim de deliberada tentativa destinada a confundir e induzir o eleitor do município a aderir à candidatura do seu sucessor político, utilizando-se para tanto de quadro gráfico montado com vistas a transparecer certo rigor técnico na apresentação do resultado, sem qualquer esclarecimento ou ressalva de que se tratava de uma simples enquete ou opinião pessoal. Reforça essa percepção o fato de que a postagem da aludida pesquisa é antecedida da assertiva "Esta é a realidade política de Poço Branco", feita pelo recorrente em sua rede social, em ordem a revelar o dolo da conduta de influenciar o processo eleitoral e para beneficiar determinada candidatura, em natural prejuízo ao equilíbrio da disputa eleitoral. Por outro lado, no tocante ao alcance da divulgação realizada por meio do Facebook, além do potencial desta rede social aberta em disseminar conteúdo capaz de atingir um número indiscriminado de usuários, é digno de nota o fato de o recorrente ocupar o cargo de prefeito municipal à época dos fatos, ao mesmo tempo em que se valida seu perfil para a divulgação de outras notícias relevantes das ações promovidas pela prefeitura, não subsistindo as alegações de que a postagem estaria circunscrita a um grupo de amigos, exatamente pela própria natureza do meio em que se deu a divulgação. E sobre esse assunto, eu trago precedentes de várias cortes regionais, do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, do Rio de Janeiro, como Vossas Excelências podem ver, e concluo. No tocante ao pleito recursal subsidiário de redução da multa arbitrada por aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, este também não merece prosperar, em virtude de a multa já ter sido fixada no mínimo legal, justamente em observância dos aludidos princípios do pré-falado recurso, de forma que a sua fixação abaixo do patamar mínimo previsto na norma implica em decisão contra a legem, na esteira dos precedentes jurisprudenciais acima transcritos. Com fundamento, portanto, nos fatos e argumentos jurídicos expostos, eu encaminho meu voto, senhor presidente, pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado, mantendo a sentença em todos os seus termos. É como voto. Doutor Francisco Lauber, como vota Vossa Excelência? Com a relatora, senhor presidente. Doutor José Dantas. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Ricardo. Acompanho a relatora. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, eu antecipo que acompanho a relatora, mas eu faço aqui só um destaque, porque participei de diversos julgamentos de matérias semelhantes a essa, relativas à eleição de 2016. Isso, inclusive, está assentado no parecer do Dr. Kleber. A Corte, em relação às eleições de 2016, teve um posicionamento muito mais flexível em relação à caracterização ou não de divulgação irregular de pesquisas. A Corte trilhou pelo entendimento de que quando o cidadão comum tiver divulgando números relativos à intenção de voto, isso não caracterizaria a infração tipificada na Lei 9.504 quanto à divulgação irregular de pesquisa, dada a natureza de exercício da liberdade de expressão do eleitor comum. E a Corte elegeu algumas balizas no sentido de que, naqueles casos, sim, haveria infração. E listou bem os órgãos de comunicação em geral, as pessoas que mantêm blogs, os jornalistas em geral e os candidatos. No caso específico, não se trata de nenhuma daquelas pessoas que foram elencadas na jurisprudência que se formou nesta Corte. Mas, no entanto, é forçoso reconhecer, e a relatora destacou muito bem isso no seu voto, que o divulgador daqueles resultados que depois ele apresentou como se não fosse uma pesquisa, mas que de fato apresenta todos os caracteres de uma pesquisa, era o prefeito do município cujo cargo estava em disputa. Ele não era candidato à reeleição, mas era o prefeito e tinha interesse direto no resultado da eleição. Portanto, ele não pode ser equiparado a uma pessoa comum do povo, que foi o critério que a jurisprudência do tribunal elegeu para descaracterizar o cometimento da infração de divulgação irregular de pesquisa. Então, só fazendo esse adendo, porque pareceria contraditório com os julgamentos anteriores de que participei, em que o posicionamento da Corte foi pela não caracterização e, em muitos casos, pelo provimento de recursos. No caso específico, dada essa particularidade de ter sido o chefe do Poder Executivo Municipal, aquele que realizou a divulgação em sua rede social, eu acompanho a relatora pelo desprovimento do recurso. Como voto. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Algum outro processo em mesa
que não tenha sido apregoado. Esgotada essa etapa, vamos à pauta administrativa. Tem um único processo, que é o PA 600114/59, ano 2019. É uma resolução que trata do procedimento no empréstimo de urnas eletrônicas para eleições não oficiais. Está aí disponibilizado. Eu questiono da Corte se estão todos aptos a votar ou se querem mais um tempo. É uma matéria bem interessante, importante, com a opinião do Ministério Público já pela aprovação. Senhor presidente, nós recebemos por e-mail essa resolução. Eu também fui verificar nos autos do processo judicial eletrônico. Houve algumas adaptações a partir de uma provocação da Escola Judiciária Eleitoral. Me parece que a matéria está bem regulamentada. Assim, já havia uma regulamentação, que está se fazendo apenas uma adaptação. Eu me sinto apto a votar, se a Corte assim o assentir, e já antecipando que acompanho Vossa Excelência. Não, perfeito. A regulamentação ela era bem assim, vaga. Só queria esclarecer, pela redação do voto, só um esclarecimento, porque tem havido muitos pedidos de sucessão de urnas, para todo tipo de eleição com eleição entendi, isso é escola, o Unimed, um exemplo aí. Entendi. E isso trazia um desgaste para os nossos servidores e, de certo modo, ficava muito a critério do gestor, certo, sem ter Eu também já parâmetros revisei, objetivos. senhor presidente, e já antecipo que também acompanho o voto de Vossa Excelência. A minha preocupação é com as eleições dos conselhos tutelares. Mas essas aí estão totalmente... Mas essa daí já está... isso, inclusive, foi objeto. Tem regional que não queria, em hipótese alguma, fazer o empréstimo. Exemplo do regional de Pernambuco. Mais uma orientação do TSE no sentido de que todos fizessem o empréstimo. Foi aqui a urna eletrônica. E essa iniciativa, presidente, fazer o registro de vincular o empréstimo das urnas para as eleições e instituições de ensino a uma atividade pedagógica da Escola Judiciária Eleitoral voltada ao estudo da cidadania, isso é muito importante e a resolução contempla isso muito bem. Eu acho que vai ser mais proveitoso o empréstimo de urnas nessas condições que estão sendo aprovadas agora. O empréstimo, eu acho que ele valoriza a própria existência da urna. Eu também penso evidente assim. que não pode se vulgarizar e emprestar para todo tipo de eleição. Acho que é esse o sentido da proposição que eu acompanho, senhor presidente. Todos de acordo, então? Então, Acompanho, senhor. aprovada a unanimidade. Às 14h34, eu declaro encerrada a presente sessão. E amanhã? 8 horas, não, né? Não, amanhã é 14, presidente. Amanhã...